Bendito seja o Senhor nosso Deus, que Ele abençoe você e a sua família, no nome de Jesus, amém. Vamos estar hoje encerrando a nossa série de 4 mensagens que falamos sobre amor. Falamos sobre o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com o nosso Deus, o nosso amor para com o nosso próximo e hoje falaremos sobre o amor entre os irmãos. Amor entre os irmãos em Cristo, entre os filhos de Deus. Que Deus possa nos abençoar através da sua palavra mais uma vez, no nome de Jesus, amém. E para nós meditarmos sobre o amor entre os irmãos em Cristo, nós vamos ler 1 João, capítulo 4, versículo 21, onde a palavra de Deus nos diz assim: E dele temos este mandamento, que aquele que ama a Deus, também ame o seu irmão. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, uma característica marcante da Igreja de Jesus Cristo é o amor entre os irmãos, o amor entre os filhos de Deus, o amor entre aqueles que já foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Esta é uma característica que deve ser visível no meio da igreja. A igreja precisa ter comunhão entre os irmãos e esta comunhão deve ser manifestada a todos que porventura estiverem adentrando a igreja. Uma pessoa que estiver visitando a igreja, ela precisa sentir e ver e provar este amor que existe entre os irmãos. Por isso nós devemos saber que o amor entre os irmãos é um mandamento do nosso Deus, que nós devemos nos esforçar para cumprir, mesmo que muitas vezes seja difícil, pelas diferenças que nós temos, nós precisamos receber e buscar de Deus forças para amarmos os irmãos e demonstrarmos este amor fraterno que Deus nos deu em todas as nossas atitudes, em todos os momentos que nós estivermos realmente compartilhando essa grande alegria que é ser parte da Igreja de Jesus Cristo. E já que nós estamos falando sobre amor entre os filhos de Deus, entre os irmãos em Cristo, é sempre bom nós lembrarmos que o que nos torna irmãos é o fato de nós termos recebido Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Isto nos torna filho de Deus. E sendo filho de Deus, nós temos que saber que não é uma denominação que nos torna filho de Deus, não é uma religião, mas sim Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso nós temos que realmente nos respeitarmos como cristãos, como irmãos em Cristo, sabendo que não é uma placa de igreja que realmente nos diferencia como servos de Deus. Nós precisamos respeitar a diferença que nós temos e cultuar a Deus da maneira que agrada ao Senhor, mesmo em denominações diferentes. Não é porque eu sou batista tradicional, batista histórico, que eu tenho que ter um preconceito com os meus irmãos em Cristo que cultuam o Senhor na igreja pentecostal. Não, muito pelo contrário. Eu particularmente, o meu coração se enche de alegria quando eu passo em frente a um templo dos meus irmãos pentecostais, que esse templo está cheio, estão ali adorando e glorificando o nome do Senhor, porque eu sei que essas pequenas diferenças que porventura nós tivemos não nos isenta de nós sermos filhos de Deus. Nós devemos cultuar ao Senhor com alegria, sabendo que o que nos une é o fato de que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja que prega a salvação somente por Jesus Cristo, somente pela graça de Deus, essa igreja nós devemos torcer e nos alegrar com o crescimento dela, porque está adorando ao Senhor. Nós somos irmãos em Cristo e a igreja do Senhor é a igreja que persevera unida. É a igreja que realmente glorifica o nome do Senhor quando vê alguém sendo resgatado por Ele, independentemente de qual seja a igreja que essa pessoa está frequentando, qual seja a igreja que essa pessoa está congregando. Até mesmo porque no céu nós não vamos ter placas de igreja. Não vamos ter um cantinho para a igreja batista, para a igreja quadrangular, para a igreja presbiteriana. Não. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E no céu, aí sim nós vamos estar unidos para todos sempre, porque a igreja de Cristo é uma igreja que não faz acepção de pessoas. É uma igreja onde o amor entre os irmãos é uma marca que todos podem perceber. E Jesus Cristo, certa vez conversando com seus discípulos, ele disse a eles: as pessoas vão conhecer vocês, vão reconhecer vocês como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Glória a Deus. Assim, meus irmãos em Cristo, nós também, nos dias de hoje, precisamos ter essa marca da Igreja de Jesus, essa marca dos discípulos de Jesus, de amarmos-nos uns aos outros, porque o amor
vem de Deus. E aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Precisamos demonstrar esse amor entre os irmãos para que as pessoas possam ver na igreja de Jesus Cristo verdadeiros discípulos de Jesus e as reconhecendo que há entre os membros da igreja de Cristo um amor que o mundo não pode oferecer, um amor maior do que todo o amor que as pessoas conhecem, que é o amor de Cristo sendo implantado em nós e dando-nos este amor fraterno que é um mandamento de Jesus Cristo para conosco. E a nossa maturidade cristã muitas vezes é demonstrada através do nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. A palavra de Deus nos diz que aquele que odeia o seu irmão anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É muito importante, meus irmãos, nós desenvolvermos o amor entre nós, os servos de Deus, os irmãos em Cristo. Nós precisamos realmente pedir a Deus que nos dê, através do Espírito Santo, essa capacidade de amarmos os nossos irmãos em Cristo, porque esta é uma característica daquele que está caminhando com Jesus Cristo. Que Deus possa nos dar essa força e esse entendimento de que amar os irmãos em Cristo é um mandamento dado pelo nosso Deus. Então, meus irmãos, no nome de Jesus, que esse possa ser o nosso passo à frente no dia de hoje, de amarmos aos nossos irmãos em Cristo, aos nossos irmãos de fé, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A Ele toda honra e toda glória para sempre. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que Ele possa abençoar você e a sua família no nome de Jesus. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.